Clevinho? Dois. Glória a Deus. Vamos lá no livro de, acho que é Mateus. Outro dia eu fiz lá em casa empadão, a massa de empadão. A minha massa de empadão eu faço com um coalho. Um coalho. E aí eu boto um pouquinho de óleo para ela não ficar ressecada. Ela fica bem macinha, não fica? Soltinha. Eu aprendi a fazer com coalho. Coalho, eu só boto coalho, a massa que eu faço de empadão, eu só boto coalho, um pouquinho de óleo e sal só. Não boto ovo, nada disso. Entendeu? Só que aí eu dou uma caprichada também no molho. Aí fica bom o negócio. E a massa fica bem levinha. Fica bem levinha. Com coalho fica bem levinha. Eu só faço com isso. Simples, mas fica bonzinho. Né? E às vezes a pessoa fala, negócio, não sei o quê. Eu não acho que eu cozinho tão bem, igual os outros falam, entendeu? Eu cozinho normal, eu sempre falo. Às vezes você vai lá, poxa, mas é gostoso. Mas, gente, eu uso você simples, eu quase não uso tanta coisa assim, entendeu? Olha um caldo quinozinho, uma coisa assim. Um som ainda, Ana Maria, um som da culinária. Hello, Moto. Cuidado com isso. Porque tem um celular aí que eles vendem mais comprando, já vem comprando. Aí ele falou que tem que ter muito cuidado com isso, que ele falou que você fica preso naquilo ali. Entendeu? É tipo se fosse se você estivesse assinando uma linha que você, se você não pagar, você não tem como usar o celular, então o celular não, praticamente nem é teu direito. Porque se cancelar a linha, cancela o celular junto, entendeu? Aí eu tava até, ela tinha comprado desse, eu perguntei o Ix, tinha como, porque o Ix fez um curso de celular, né? Ele é bem entendido disso. Mas ele falou que esse tipo não tem como. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, nunca entra nessa, não aceita esse tipo de celular, não. Sai mais barato, mas é uma furada, entendeu? Você fica preso ali, naquilo ali, pagando aquilo ali toda a vida, e o preço que você paga ali já dá para comprar 3, 4 celulares. Entendeu? Se for comprar, nunca compra comprando. Já, esse aqui já vem comprando da TIM, da Vivo. Cuidado com isso aí, compra ele. É, mas o valor que ela falou comigo, realmente, uns 3, 4 meses já dá para ela comprar um outro celular. Se chegar um ano, já dá para comprar uns 3 celulares, o valor que ela está pagando só no plano. Dá, entendeu? É melhor você se esforçar um pouquinho e comprar um assim normal, sem plano nenhum, que aí você bota o seu chip, o celular é seu. Você não precisa pagar mais nada, você vai pagar o que você botar de crédito. Se eu botar 15, eu gasto 15, se eu botar 20, eu gasto 20, entendeu? Porque às vezes a gente não tem entendimento, você vai lá comprar na hora que só te enrola. Eles têm uma malícia de enrolar a pessoa, entendeu? Aí o meu filho estava falando comigo, ele falou, mas pelo amor de Deus, eu nunca compro celular desse. Dor de cabeça. Se ela ficar presa ali, entendeu? Só Deus. Aí, o que acontece? Vamos lá. A gente encontra aqui na palavra de Deus, uma mensagem aqui. Deus está falando. Tem uma situação aqui que os discípulos passaram, que eu queria ler para você. Isso aqui também às vezes acontece na nossa vida. E aí a gente tem que saber como que a gente vai resolver o negócio. Glória a Deus. 15, 36. Glória a Deus. Mateus. Oi, mãe. Deus abençoe. Bom dia.
tá, Senhor? Amém. Também amo a senhora, tá? Acharam aí? Mateus 15? Sim ou não? Olha o que ele está falando aqui, ó. Mateus 15, lá no versículo 29. Acharam aí? Mateus 15, 29. Amém? Olha o que está acontecendo aqui. Ele diz aqui, ó. A segunda multiplicação dos pães e dos peixes, não é isso? Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, não é isso? E subindo ao monte, assentou-se lá. Jesus subiu para o monte e assentou-se lá no monte. E veio ter com ele muito povo. Preste bem atenção, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. Preste bem atenção. Mesmo Jesus subindo lá em cima do monte, o pessoal ia para lá, irmão, doente, coxo. Não tinha, naquela época, como levar o cara de carro, não. Senta no carro que eu vou te deixar lá em cima do monte. Não. Como que eles subiam, aqueles coxos? Não sei. Mas eles iam até Jesus, porque eles queriam ser abençoados. Quando nós queremos ser abençoados, nós viemos até Jesus, pessoal. É como às vezes a pessoa, ela, não dá para vir na igreja, estou cheio de coisa para fazer, que não sei o quê. E às vezes a igreja não é nem um monte, não é nem tão difícil de chegar na igreja. Às vezes a igreja é até perto de casa. E a pessoa mora ali pertinho, mas ela não vai, mesmo se fosse longe. Se é para me ser abençoado, eu vou. Sim ou não? Então, lá mesmo sendo em cima do monte, o pessoal ia até Jesus, os coxos, enfermos, eles queriam o milagre dele. Pessoal, nós não tem para onde correr, a gente quer ser abençoado, a gente tem que vir para a igreja, tem que ouvir a palavra, tem que orar, tem que buscar a Deus. A gente tem que vir até Jesus. Quem é Jesus, pessoal? Verbo, Jesus é palavra. Então você tem que vir ouvir a palavra. A fé vem por onde? Pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então é necessário você vir até Jesus para ser abençoado. E eles iam. Eles não ficavam parados pensando na vida, dormindo no ponto dentro de casa, não. Eles iam até Jesus. Ó, e vinham ter com ele muito povo, que trazia os coxos, cegos, aleijados e outros muitos. E os puseram aos pés de Jesus. E o que Jesus fez? Sarou, porque se você vier até ele e você está crendo, Jesus vai sarar você. Amém? E ele não faz acepção de pessoa. Ah, mas eu não vai sarar, mas por quê? Se Deus ele não faz a diferença entre um e outro. Ah, mas é porque eu sou muito pobre, mas Deus não se importa com isso. Muito pelo contrário, na Bíblia tem, claro, que não estou dizendo que os ricos não podem ser salvos, pode sim, depende do coração deles, se eles crerem em Jesus, né? Se crer e for batizado, será salvo. Mas na Bíblia fala sobre o rico que ele não foi salvo, e o pobre foi mendigo, morador de rua foi salvo, e o rico não foi. Então Deus não está preocupado se a pessoa tem dinheiro, se não tem dinheiro, para te abençoar, não. Ele só quer que você creia nele. Glória a Deus. E aí ele está dizendo aqui, ó. De tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos falar, os aleijados sãos e os coxos andarem, e os cegos ver.
e glorificava a Deus de Israel. E Deus não fazia isso não, Deus continua fazendo, pessoal. Eu orei por uma menina que ela não enxergava. Ela não enxergava, de uma das vistas, não enxergava mais. Ela teve uma infecção por dentro da vista, por dentro do globo ocular, lá por dentro. Segundo os médicos disse que aquilo ali era uma infecção, não sei de que de pomba, ele falou lá, né? Aí essa infecção tomou conta do globo ocular dela e ela perdeu a visão. Entendeu? E o médico disse que provavelmente não tinha como recuperar. E essa infecção estava passando para outra. Que se passasse para outra, ela ia ficar cega da outra vista. A menina tinha só 14 anos, eu acho, na época. Aí a mãe dela veio aqui e eu estava pregando sobre como que Jesus cura, né? Poder de Deus. Aí o que aconteceu? A mãe dela pegou e falou assim, gente, depois vem aqui na frente, você quer receber uma oração, você não está se sentindo bem e tal. E aí ela pegou a menina e trouxe aqui na frente, como pastora. Queria que você orasse por ela. Ela me explicou o que estava acontecendo. Eu falei assim, você não está enxergando mais a visão. Eu falei assim, fecha assim. Aí ela fechou e para ver com a vista que estava ruim, né? Aí eu fiz um gesto para ela, falei, você não está enxergando nada? Ela não enxergava nada daquela vista. Aí eu fui e fiz uma oração por ela, repreendi aquele mal, aquela coisa toda, e ela foi embora com a mãe. Aí depois a mãe dela voltou, esse testemunho está até gravado aqui no Face, que a mãe dela voltou. A mãe dela voltou, com os exames na mão, toda feliz com a menina. E ela chorando, tadinha mãe. Pastora, minha filha está enxergando. Se a senhora pregou, a senhora fez aquela oração, ela está enxergando. Aí eu falei, você está enxergando? Ele disse, Arthur, agora eu estou enxergando. Ela voltou a enxergar. A infecção, que ele disse que é em outro lugar, ela foi lá fazer os exames, não tinha mais infecção nenhuma. A menina até hoje está enxergando. E outra coisa, ela disse que a menina nasceu, porque eu acho que você já deve ter visto isso, que tem pessoas que nascem com sinal na vista. Já viu? Uma manchinha, alguma coisa. A menina, ela nasceu, ela tinha uma manchinha na vista, na outra vista, não é essa vista que ela está, na outra vista. Ela disse que por causa dessa manchinha que ficava aqui, ela não conseguia ver. Sempre foi assim que ela nasceu. Ela falou, pastora, até isso agora eu vejo. Vê só como é que pode. Ela falou, até isso agora eu estou vendo. Nunca vi do lado de cá por causa da manchinha que atrapalhava. Agora eu vejo. Era de nascença. Olha só que situação. Então Deus, Ele é o mesmo Deus ontem, hoje, sempre será, pessoal. Glória a Deus. Também tem uma irmã aí, que ela hoje ela anda tudo. Vem na igreja, vai para qualquer lugar. Só que quando eu conheci ela, ela não andava. Ela não andava. Ela tinha um problema de saúde que ela não conseguia andar. A vida dela é em cima da cama. Ela não podia vir para cá, ela não andava para lugar nenhum. Uma vez ela tentou sair, caiu na rua, bateu a cabeça no meio-fio, foi coisa séria. Ela não andava. E os médicos não sabiam o que era. Era tipo uns troços que ela tinha lá tinha coisas nos nervos, uns troços estranhos lá, e dava umas tonteiras nela, não conseguia andar. Ela veio, eu fui lá na casa dela. Algumas vezes orei. E aí ela pegou. Hoje em dia ela anda tudo. Você entendeu? Jesus Cristo, Ele continua fazendo as mesmas maravilhas, pessoal. Sim ou não? Então ele está falando aqui, ó. E os céus, né, abriram e glorificavam o Deus de Israel. E Jesus chamando os seus discípulos, olha o que Jesus disse, ó. Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo
há 3 dias e não tem o que comer. Eles estavam no monte já 3 dias com Jesus, sem comer. Mas por quê? Mas tudo para ouvir a palavra. Eles queriam ser abençoados. Hoje em dia tem igreja que tem cantina, tem tudo, a pessoa não vai. Não é não? Hã? Tem igreja que tem cantina, tem tudo. E sem querer julgar ninguém, porque é pecado. Tem algumas igrejas que fazem uns lanches, tudo, ou a pessoa vai só para lanchar. Só não tá nem aí, o pastor estava pregando, não tá nem aí. Aí sai do culto, como é que foi o culto? Caraca, aquele cachorro quente estava bom. Eu não lembro nem da palavra. Mas o que o pastor pregou? Ih, rapaz, estava tão culpado. Mas olha, aquela porta salgada também. Entendeu? A pessoa nem prestou atenção na palavra. Só vai lá só para fazer um lanchinho. Não era o caso com esse pessoal aqui. Eles já estavam 3 dias lá ouvindo com Jesus e não tinha nada para comer. E Jesus teve compaixão deles porque eles não tinham nada para comer. Às vezes você está passando uma situação difícil, Deus tem compaixão de você, Ele quer te ajudar. Mas você tem que entender o que Ele está falando. Se você não entender o que Ele está falando, não obedecer o que Ele está falando, ele quer te ajudar, mas não consegue. Glória a Deus. Então, o que Ele fez aqui? Eu tenho compaixão, porque já está, desse povo, que já está comigo há 3 dias e não tem nada o que comer. E eu não quero despedi-lo em jejum, para que não desfaleça no caminho. Jesus falou, não é bom eles ir assim sem comer nada, que é para eles não desfalecer no meio do caminho, né? E os seus discípulos disseram, deixa eu ver se E os seus discípulos disseram, de onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar essa multidão? Ele está falando, da onde a gente ia conseguir aqui no meio desse deserto, no meio desse monte, tanto pão? Porque ali tinha cerca de 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Era quase 5.000 pessoas, era muita gente. E da onde a gente vai tirar pão para dar esse pessoal todo? A gente está aqui no meio do nada, no meio do deserto. Às vezes, você pode não estar num deserto físico, mas às vezes você está num deserto financeiro. Entendeu? Pastores, só Deus sabe. É uma fartura, farta tudo. Falta feijão, falta arroz, falta óleo, falta pão. Às vezes você não está no deserto assim, ele estava num lugar deserto, mas às vezes a pessoa está dentro de casa, ela está no deserto financeiro. O negócio não entra nada. Ou quando entra, paga todo mundo, daqui a pouco não sobra nada. Entendeu, pessoal? Acaba o gás, meu Deus, e agora? Como é que eu vou comprar o gás? E eles estavam passando por isso ali. Pessoal, povo. Aí o que aconteceu? Eles disseram assim, ele disse, quantos pão tem? E ele disse, 7 e uns, multidão, né? E Jesus disse, quantos pães tendes? E ele disse, 7 pão e uns poucos peixinhos. Gente, presta bem atenção. Aonde 7 pão, na outra multiplicação do peixe, estava dizendo que tinha quanto? 5 peixes. 5 pães e 6 peixes. Aonde que isso aqui seria suficiente para alimentar quase 5.000 pessoas? Você vai na padaria ali, tu compra 7 pãozinhos daquele. Tu acha que aquilo ali ia dar para dividir para... mais cerca de umas 5.000 pessoas, tu acha que ia dar? Mesmo se você botasse bem pequenininho, tá? Oi? Não ia dar nem por aqui que vende, né? E os peixinhos também, aquilo ali não dá para nada. Às vezes você pega o seu
dinheiro, aí é tanta conta para pagar, que você olha assim, como é que eu vou pagar tanta conta com isso aqui? Não vai sobrar nada para mim. E o que a pessoa faz? Reclama, murmura. É isso que Deus não quer que você faça. Porque você, quando reclama da vida, você está fechando a porta da sua prosperidade. E às vezes a pessoa reclama. Aqui, como é que eu vou pagar tudo isso, essa miséria que tem? Não faça isso. Você tem que abençoar o que Deus está te dando. Vou te mostrar aqui isso. Então, Jesus podia falar aqui. Até o discípulo falou, quer ver? Vamos lá. Ó. E disseram, da onde viria no deserto tantos pães para saciar essa multidão? E quantos pães tem? Disseram, 7 e uns poucos peixinhos. Então, o que Jesus fez? Mandou que a multidão se assentasse no chão. Preste atenção nisso. E tomando os 7 pães e os peixes, o que ele fez, pessoal? Ele, dando graças, partiu e deu ao seu discípulo. Vamos dar uma paradinha. Ele pegou aqueles poucos pãezinhos, aqueles poucos peixes, e deu graças a Deus, agradeceu por aquilo ali que ele tinha, mesmo sendo pouquinho. A Bíblia diz o seguinte: em tudo dai graça. Quando você é fiel no pouco, no muito Deus vai colocar você. Mas tem gente que só vive murmurando. Eu estou querendo te dar um exemplo. Tomara que você está tentando conseguir entender. Jesus, mesmo tendo pouquinho, mesmo não tendo suficiente, ele deu graças, ele agradeceu a Deus, ele não reclamou. Ele podia ter falado: ô pai, como é que o senhor me deixa no deserto com 5.000 pessoas? O que eu vou fazer com essa miséria nesse pão aqui? Como é que esse pessoal vai comer tudo com isso aqui? Não foi isso que ele... Tem gente que faz isso. O que eu vou fazer com essa miséria desse dinheiro? De vez de se abençoar o dinheiro, dá graças. Deus proverá mais. Mas não deu para pagar o civilinho. Deus proverá. Sim ou não? Você, a pessoa de verdade, graça, a pessoa fica reclamando da vida, murmurando, aí você estraga as suas bênçãos. Aí você muito não vem, porque você não sabe ser fiel no pouco. Você não sabe agradecer a Deus o pouco que você tem. Eu, um tempo aí, eu estava comendo um negócio, não era lá aquilo que eu gosto de comer, mas eu estava comendo, eu estava com fome, só tinha aquilo ali, eu estava comendo. Aí eu estava conversando com uma pessoa, e eu parei e orei. Aí a pessoa, você está falando o quê? Eu estava orando, agradecendo. Aí eu estava conversando com ela, eu falei: olha, eu acho muita ingratidão, ignorância, né, nossa, quando você está comendo uma comida muito gostosa que Deus te deu. Pensa numa comida saborosa que você gosta. É muito bom? Você vai lá e dá graça. Pai, obrigado. Sabe, até aquele obrigado bonito, né? Aí, depois você... A Bíblia fala sobre 7 anos da vaca gorda e 7 anos da vaca magra. Aí você cai nos dias da vaca magra. Aí tu sabe aquela comida que você não gosta, mas tu tá comendo empurrado que você tá com fome? Aquilo tudo, né? Você tá comendo, vai bebendo uma aguinha para ajudar, porque você tá com fome, só tem aquilo ali. Aí a pessoa vai e não dá graças a Deus. Quando até empurrado com Deus, não se faz isso mesmo. Você tem que ser fiel no pouco, no muito o Senhor te colocar. Então eu estava comendo aquilo ali meio forçado, mas eu parei: Senhor, muito obrigada. A pessoa ficou olhando. Aí eu estava falando com a pessoa, falei: porque tudo tem que dar graça, naquela comida gostosinha, boa, naquilo que você não é muito legal, mas você agradece a Deus, porque se você for fiel no pouco, nos pães e nos peixes. Nem se fala que tinha alguma coisa para beber aqui, mas ele deu graça.
Sim ou não? Agora você vai ver o que acontece quando você agradece a Deus no povo. Vamos lá. Aí o que ele fez? Ó? Então mandou a multidão que se assentou no chão, que se assentasse no chão, e tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu, é isso? E entregou aos seus discípulos. E os discípulos à multidão. Como é que eles entregou a multidão, gente? Só tinha 7 pães. Agora presta bem atenção. E todos, não faltou um, e todos comeram e saciaram-se, eles se encheram de pão, de peixe. Todos comeram e se saciaram e levantaram. Tudo que sobrou, que sobejou, 7 cestos cheios de pedaços. Olha só. Olha a multiplicação dos pães que Deus fez. Por Jesus ter dado graça, aquilo ali se multiplicou de uma tal maneira que cerca de 5.000 pessoas comeram, ficaram cheios e ainda sobrou 7 cestos cheios. Aquele pouquinho se multiplicou, cresceu. Por que aconteceu isso, pessoal? Porque ele deu graças, ele não murmurou. Tem gente que chega lá com essa miséria, Deus me perdoa, eu ovo de novo, eu nem ver ovo, daqui a pouco eu vou sair voando. Você tá entendendo? Todo dia ovo, não aguento mais. Você entendeu? E aí essa murmuração, essa reclamação, isso aí vai atrasando sua vida. Você não está fazendo igual Jesus. Jesus, com um pouquinho que tinha, ele deu graça. No outro dia nem ovo não tem. É verdade. Aí não tem ovo. Agora nem ovo não tem, só arroz e feijão. Aí daqui a pouco acaba o gás. Aí nada, não tem mais nada. É sério, gente. Porque a murmuração vai piorando. Por isso Jesus falou, não murmurei, tudo dá graça. Você falar, Senhor, muito obrigado por isso aqui. Se você é fiel no pouco, muito, o Senhor me colocará. Sim ou não, pessoal? O que Jesus fez? Deu graça do pouquinho que tem. Assim é o seu salário. Pastor, mas meu salário é tão pouquinho, Senhor, muito obrigado. Graças a Deus. Deus vai te dar uma coisinha melhor. Entendeu? Mas eu só fiz sapato furado. Mas obrigado, Senhor. Ainda bem que eu ainda tenho esse. Se eu tivesse, daqui a pouco Deus te dá um sapatinho melhor. Você está entendendo? Sim ou não? Em tudo dá graça. Jesus deu graça. E o negócio cresceu, multiplicou muito. Não foi pouco, não, porque 7 pãezinhos e alguns peixinhos ter multiplicado ao ponto de 5.000 pessoas comer, ficar cheio, ainda sobrar. O negócio foi grande, pessoal. Sim ou não? Seja fiel no pouco. Aprenda a agradecer a sua comidinha. Seu feijãozinho, seu arroz. Mas hoje é uma fritada. Glória a Deus, tem gente que nem fritada não tem. Você está entendendo? E hoje não tem. Ora a Deus, ora, seja fiel a Deus. Deus vai te honrar. Glória a Deus. Que uma coisa que nós não podemos esquecer é devolver o dízimo do Senhor, pessoal. Você não devolveu o dízimo do Senhor, infelizmente, a porta não abre não, fica trancada. Porque o dízimo, ele é a chave que abre a porta da sua prosperidade. Entendeu? Se pegou seu dinheirinho lá, o Senhor está aqui. Ó. Esse é do Senhor, esse é sagrado. E o Senhor disse que me honra, eu honrarei, vai honrar você. Glória a Deus. Então ele está falando aqui, ó. Seus discípulos, né? E todos comeram, saciaram, levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. É isso? Ora, os que tinham comido,
Eram 4.000 homens, além das mulheres e de crianças, olha só. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu o seu território de Magdala. Gente, presta atenção. O pessoal saiu daí tudo de barriguinha cheia. Satisfeito. Ainda sobrou um cesto de pão lá, quem quisesse comer mais. Do pouquinho, Jesus fez muito. Ele multiplicou. Assim ele vai multiplicar a sua prosperidade, ele vai multiplicar as suas finanças. Quando você der graças, aprender a parar de ficar murmurando, reclamando. Deus que me perdoe, que miséria, né? A blusa rasgada. Ai, gente, essa nunca sai dali. Você nunca vai ter uma blusa nova desse jeito. Bota lá, a blusa é assim. Muito obrigada, tudo dá graça. Vai lá, faz uma costurinha disfarçada e Deus vai te dar. Glória a Deus, sim ou não? E eu, quando fui para a igreja, irmão, eu ficava... Assim que eu fui para a igreja, eu fiquei alguns meses indo para a igreja com vestido só. Eu passava lá no cantinho que o pessoal não me via. Eu falei, caraca, não reparar que eu tô com meu vestido. Às vezes o negócio rasgado, eu tinha que ficar costurando assim de um jeito que disfarçasse o vestido. É isso. Sapato, quantas vezes eu fui para a igreja, perto de chegar na igreja, sola do sapato soltava. Sapato rebentava na hora de eu entrar no culto. Caraca, agora? E eu caçando um prego no meio da rua para poder ajeitar o sapato. Aí esse meio que arrastando o pé. É sério, gente. Eu entrava na igreja assim, daqui a pouco eu começava a pensar que eu estou passando um carro, sabe? Um problema na perna. Eu entrava assim, arrastando, sentava lá, ficava quietinho. Nem no banheiro não ia, até a hora de acabar o culto, para não correr risco de soltar ali, ficava durinha ali, ouvindo. Dali mesmo que eu estava perto da porta, eu já saía por ali mesmo. Tinha hora que o pessoal não entendia, pensava que eu era doida, porque eu falava com todo mundo, ria com todo mundo. Daqui a pouco eu saía do nada, às pressas da porta, o pessoal, eu não sabia nada, ficava no sapato. Se eu ficasse falando muito ali, inventando, não ia acabar, É sério, eu passei cada coisa, entendeu? Deus vai botar você no mundo. Aí sabe o que aconteceu? Teve uma vez que a filha da pastora Zilpa, nunca mais me esqueço dele, ela mandou o filho dela, não sei se foi o Gabriel lá em casa, tá deitado, né, tal, aí ela mandou ir lá. Aí ela falou, minha mãe pediu para você dar um pulinho lá na casa dela. Eu falei, tá bom. Eu fui, irmão, presta atenção. Ela falou assim, irmão, você não vai levar mal, não? Eu falei, não, porque a pastora também, a pastora Zilpa, estou abençoando todos são uma bênção, mas a pastora Zilpa, gente, pensa numa mulher com bom coração para ajudar as pessoas. A pastora Zilpa. Ela, se ela vê você precisando de um arroz, de feijão, se ela não tiver, ela fica agoniada. Ela chama o pessoal na igreja, gente, é nossos irmãos, tem que ajudar e tal. Ela vai em cima, até juntar uma coisa que você levar para cá. A pastora Zilpa tem um bom coração. Aí ela chegou perto de mim e falou assim, irmã, se a gente, sem querer te ofender, se a gente desse mais roupinha para você aceitar, eu sei. Aí eu lembro que foi da parte dela. Ela me deu, não sei se foi uma ou duas bolsas. Mas, irmão, pensa em cada vestido lindo. Vestido de vitrine, coisa chique, coisa cara. Tu lembra, Natália? Não é esse vestidinho de 18, 19 anos, é coisa cara, coisa de vitrine. Mas cada um mais lindo que o outro. Eu falei, caraca, ganhei uma loteria, tô rico. Se fui pobre, nem me lembro. Eu fui pobre um dia, nem me lembro. Cada vestido lindo. Aí experimentei. Cada coisa linda e coisa cara, coisa boa. Eu fui carregando a bolsa toda feliz pra casa. Porque eu não tinha vestido para ir para a igreja. Daqui a pouco,
eu ia de vestidinho com um chinelinho, né? Aí a pastora, a gente tem que arrumar um sapatinho, um sapato para você. Aí, ó, ela já me deu sapato, pastor Mota e a Giane já me deu. Foram lá, qual é o seu número? Aí veio com a caixinha. Aí vinha com a caixinha, não vi na caixa. Vamos pra lá na loja, toma, isso aqui é pra você. Aí depois o pastor Mota e a Giane também me deu, a Giane me deu, o pastor Mota, um saltinho, né? Bonitinho. Perfume. Pastor chegava, toma isso aí pra você. Aquele litão de perfume grande, creme, eu sei que eu fui me achando a princesa. Eu não tinha essas coisas, não tinha creme, não tinha nada disso, entendeu? Lá via eu toda cheirosinha para a igreja. Então, pessoal, o que acontece? Quando você é fiel no pouco, muito Deus te colocará. Você está entendendo? Mas se você ficar murmurando, reclamando, Deus que me perdoe, maldição, estou na igreja nessa miséria, não sei para que eu estou indo para a igreja então. Aí pior que ali eu ia, não queria saber se o sapato estava gastado, não queria ouvir a palavra. Uma vez eu fui numa festa na igreja, já não era ali, era naquela igreja lá que a gente tinha. Eu fui numa festa na igreja. Eu estou sentada. Aí já estava assim, eu paro da festa, porque eu não vou ficar até muito tarde, para eu poder ir embora para descansar um pouquinho. Quando eu fui levantar, não tem as cadeiras que eles botam assim arrumadas? Aí tinha um montão de gente sentada no meu redor e tal. Quando eu fui levantar para ir no banheiro, o sapato arrebentou. Falei, caraca, como é que eu vou agora sair daqui? Eu olhei para um lado, cadeira, e o pessoal sentado. Para o outro, cadeira. Falei, e agora? Eu estou cercada de cadeiras. Eu sair daqui, o pessoal vai ver. Irmão, eu fiquei ali. Que chá de cansaço. Tive que ficar ali, eu vou ter que esperar sair um pouquinho, pelo menos uma boa parte desse pessoal com vontade de ir no banheiro, querendo ir embora. Eu tive que ficar até o final da festa para esperar aqueles pessoal sair dali. Quando saiu, assim que estava diminuindo, o pessoal já estava limpando já para ir embora, vai eu arrastando. Deixa eu ir lá pro banheiro. Aí chego lá no banheiro, eu ia agora, procurando um pedaço de fio, alguma coisa dentro do banheiro para amarrar o sapato. Falei, Jesus, não tem nada aqui para me amarrar esse sapato, vai pro embora. Eu nem me lembro o que foi que eu consegui lá, que eu fiquei lá no banheiro. Eu falei, daqui a pouco vai vir alguém querendo no banheiro, e tá eu aqui. Vou pensar que eu tô com dor de barriga, o tempo andando no banheiro, ó, amarrando o sapato. Aí eu consegui amarrar mais ou menos, pelo menos para sair da igreja. Aí saí de fininho. No meio da rua começou a querer arrebentar. Falei, agora não, agora eu jogo fora. Peguei o sapato, aquele longe, fui embora andando a pé. Então eu já passei muita luta, gente. Muita luta. Às vezes eu ia dormir, só tinha água em casa. Só água, não tinha mais nada. E eu com meus filhos, Yasmin era bebezinho, o Igor na taxa dela adolescente, novinho ainda. E eu ia dormir, de noite eu acordava de madrugada e falei, Senhor, e agora? Eu vou acordar de manhã, não tem um pão para dar para eles. Nem da onde tirar. Aí eu orava. Aí no outro dia Deus sempre mandava alguém, socorro, alguma coisa. Você está entendendo? Mas não era de revolta. Tipo assim, tá amarrado. Eu no mundo comia churrasco. Agora estou aqui com Deus, passando essa miséria. Não vai. Se você fizer isso, você entristece o Espírito Santo de Deus. Às vezes é até um teste que Deus está fazendo com você, que lá no livro de Deuteronômio está escrito isso. Ele falou assim, eu te tentei, te deixei ter fome, te humilhei, para saber o que tem no seu coração, se você ia guardar os meus mandamentos, se você ia... Às vezes é até um teste, Deus quer ver quem é que está dentro de você, se ama Ele de verdade, ou se você só está com Ele porque está precisando de alguma coisa. Deus testa a mente, né? Sim ou não?
Então a gente tem que saber tudo da graça. Daqui a pouco vem. Depois eu ganhei tanto sapato, tanta roupa, entendeu? Eu assim, tem algumas coisinhas que eu já comprei. A maioria eu ganho, porque as pessoas sabem que eu gosto de terninho, sabem meu gosto assim, eu ganho, às vezes ganho até novinha ainda. Mas hoje em dia eu tenho tanta roupa lá, roupa que eu nem uso. E eu não era assim, não tinha nada, não tinha o mesmo vestido o mês inteiro. Você está entendendo? Então Deus vai honrar você, Ele sabe na hora certa, Ele vai mandar. Quando eu comecei a pregar o Evangelho, a pastora chegou perto de mim e falou assim: pastora, a senhora agora, ela falou assim: agora você vai pregar o Evangelho, você tem que ter uma roupa bonitinha. A pastora Zilpa mandou fazer um terninho para mim, lembra? Aquele joguinho de saia, aquela coisinha, coisa lindinha. Ela tirou minha medida da costura e mandou a costureira fazer um terno para mim. E ela me deu sapatilha também. Falou assim: esse terninho tem que ter sapatilha nova. Me deu quando eu vim para cá. Então agora a senhora tem que andar bonitinha para pregar. Ela me deu aquele terninho. Gente, como eu preguei com aquele terninho? Eu só tinha aquele. Entendeu? Eu só tinha aquele. Aquele ali eu pregava aqui. Quando alguém me chamava para pregar fora com ele. Na Santa Ceia, no Pastor Monte, eu ia com ele. Tudo quanto é lugar. Eu acho que as pessoas já estavam me conhecendo já pelo terno, sabia? Pelo aquele terno. As pessoas estavam me conhecendo pelo terno. Ih, lá vem a pastora. Terninho. Aí eu falei: meu Deus, é agora? Que eu só tenho esse terno, estou pregando direto nesse terno. Aí eu falei: eu estou precisando de uma roupinha para me pregar. Eu não sei quem me deu, não me lembro, na época. Mas, irmão, eu ganhei umas bolsas de roupa. Mas pensa tudo de roupa de pastora. Certinho, tudo novinho. E naquela época eu não usava calça comprida, eu não usava. Eu gostava de vestir, eu usava essas saias assim, que nem a Cida está usando, e vestido. Porque eu gosto de vestido. Eu só não estou usando mais vestido aqui, porque o altar aqui é alto. Eu já tenho um nome altar, né? Então aqui para me sentar aqui de vestido, os irmãos às vezes estão sentados ali embaixo, mesmo que não apareça muita coisa, não é legal. A gente fica até sem medo de se mexer aqui, né? Aconteceu alguma coisa muito bem. Então eu passei a usar calça, porque calça eu posso me mexer aqui, não tem perigo de. Tá entendendo? Estão entendendo, né? Aí eu parei de usar o vestido por causa disso, mas eu sempre gostei de vestido. Gente, mas cada vestido lindo. Do jeitinho que eu gostava, ainda ganhei os cinco ainda, lembra? Eu vinha com um vestidinho com cinto, cada roupinha linda, terninho. Eu ganhei, eu não me lembro quem me deu, só que eu lembro que eu ganhei, eu falei, eu não sei se veio de longe essa roupa, eu acho que essa roupa veio de longe, alguém trouxe de longe e me deu. Aí enchi meu guarda-roupa de roupa. Aí Deus falou: agora é só você escolher qual que você quer e pregar. Aí eu diminui um pouquinho o terninho, mas aquele terninho eu usei ele até ele acabar, gente. Eu só parei de usar ele quando não deu mais aquele terninho que a pastora Zica me deu. Entendeu? Aí depois minha mãe também foi me dando. Minha mãe já sabia que eu gostava dessa blusinha. E é isso, aqui é bonitinho de você pregar e tal. As pessoas foram me dando e mudou minha história. Olha a pessoa, você fica amaldiçoando dele e nem roupa para pregar eu não tenho. Entendeu? Então não é que Deus manda eu pregar sem roupa. Eu vou pelada para a igreja. Não é não? Ah? Outra coisa que eu não tinha, sabe o que era? Tu já viu um pastor e uma pastora que atende o povo sem telefone? Eu não tinha telefone. Eu vinha para a igreja, eu atendia o pessoal com o telefone da Natasha. Eu não tinha telefone. Uma pastora sem telefone. O pessoal pedia meu número ali. Eu, Natasha, pegava o número dela. E o pessoal ligava para ela para me pedir oração. Eu podia ficar chateada da vida. Como é que pode? Uma pastora sem telefone?
Que Deus é esse? Hã? E eu orava a Deus para Deus, eu orei para Deus dar o celular dela, Deus. Eu orei a Deus para Deus na época aí do meu marido estava com problema aí, Deus dar um celular, Deus deu o celular bom. E os outros ganharam o celular menos eu. E aí? Fazer o quê? Mas, pastor, por que isso acontecia? Que nem eu falei para você, às vezes Deus testa você. Vamos ver se ela está pregando o evangelho, está me servindo por causa de telefone, por causa de roupa. Entendeu? Ou, oi pai, Deus abençoe. Eu estava olhando agora o carrinho de parada, até esqueci o carro dele também. Você está entendendo? Oi? Quero, vamos tomar café daqui a pouco. Não, a gente vai tomar junto, chegou na hora. Já? Então, pessoal, Deus queria saber o que tinha no meu coração. Vamos ver se ela está pregando o evangelho por causa de telefone, por causa de dinheiro, ou é porque ela me ama mesmo. Aí depois eu ganhei um telefone. Ô, pastora, glória a Deus. Todo quebrado. A tela dele era toda rachada, não era, não tá entendendo? Sabe o que acontecia? O telefone funcionava sozinho. Eu estava lá em cima, daqui a pouco a pessoa estava assim, alô? Alô, ele ia atender, oi, alô? Você me ligou? Eu falei, não te liguei não. Mas chamou aqui, o telefone saiu chamando os outros, sozinho. Ligava para os outros de madrugada. O pessoal tá lá, alô, alô, mas você que me ligou. Eu falei, meu Deus, me perdoa. Troço funcionário sozinho. E para mim ouvir a pregação do pastor Mota ali? O pastor falou, você vai pregando lá ou pela live. O troço não era tão baixo, que eu ficava piando assim, ó. E não conseguia ouvir. Foi uma luta que eu passei. E eu fiquei muito tempo pregando sem telefone. Muito. Eu nem lembro qual foi o primeiro telefone que eu comprei. Você acha que era aquele vermelhinho? Eu passei alguns anos na igreja sem telefone, usando o telefone da Natália. Aí depois é que foi, Deus pegou e proveu um telefone assim pra mim. Aí eu consegui, fui lá na loja. Não fui na loja não, Natasha comprou pela internet, não foi? A gente foi comprou pela internet. Eu toda feliz que ia gravar os programas que ia gravar as lives aqui, né? Irmão, acho que uns 3 meses, sei lá, o mais, cadê o telefone? Lembra não, Natasha? Caraca, a gente ligando pra lá, e o pessoal, não, porque não sei o quê, porque tá vindo. Eu pastor, olha, porque eu acho que não vai chegar não. Gente, que luta para chegar aquele telefone. Toma em oração, o negócio não chegava de jeito. Disse que estava vindo lá de São Paulo, não foi São Paulo? Demorou muito. Eu falei, cara, acho que isso não vai chegar mais não. E orando, até que um dia chegou o bichinho, no portão. Entendeu? Agora tem o telefone. Mas você está pensando que a gente chega nas escadinhas? Por exemplo, você pula daquele degrau lá aqui para cima? Não, você sobe escadinha por escadinha. Todo mundo tinha telefone, menos eu. Eu via todo mundo disse, porque não sei o que. Eu tinha. Que legal! Eu nem sabia que era aquilo ali. Então não podia brincar. Entendeu? Não tinha. É isso. Funcionava desse jeito. Então, às vezes, eu vi o pessoal saindo assim, final de semana, para passear. Eu não tinha condição de tomar nem um sorvete na esquina. Ficava olhando o pessoal passando, sorvete na mão. Irmão, sério. Um ovo para dividir para todo mundo. Minha família era grande. Lembra disso? Um ovo para dividir para todo mundo. Eu, Igor, Natasha, coisa séria. Eu estava até lembrando para a Natasha, quando eu vim para cá, não foi, Natasha, quando a gente veio para cá? Eu estava lá em casa, a gente comprou um ovo para dividir. Chegou lá, eu ia fazer o ovo mexido, acabou o fósforo. Eu 5 centavos para comprar fósforo.
E eu não conhecia ninguém aqui. Falei, e agora? Como é que eu vou fazer o ovo? Já tarde da noite. Falei, e agora, Ivo? Aí o Ivo, mãe, vamos fazer o seguinte, tem um trailer ali, tinha um trailer ali que vendia hambúrguer quando eu ia pra aí. Vamos lá que eu vou ser lá, vou lá com o cara lá, todo mundo dá um palito. No Ivo, né? Aí, cara, rapaz. Pelo menos um palito para as meninas não dormir sem comer nada. Aí eu fui orando no meio do caminho, se eu preciso de um palito, acender o fogo. Gente, é impressionante isso. Eu estava andando comigo do lado de cá. Não sei se foi do lado de cá ou do lado de lá, um negócio assim. E eu orando a Deus, falei, Senhor, eu tô com vergonha, porque vai que a mulher não queira dar o palito, mas eu preciso de um palito. E eu do nada virei com ele e falei, vamos atravessar. Eu falei, mas a gente já está indo por aqui mesmo. Não, vamos atravessar. Quando eu atravessei, que eu olhei no chão de noite, o que eu achei? Brincadeira, pastor, não. Um palito. Eu não acredito que esse palito não está arriscado. Não é possível. Peguei o palito não estava arriscado. Falei, achei um palito, filho, não está arriscado. Sério? Aí, mãe, é melhor a gente ir lá, tu acha que esse palito vai acender? Eu falei, se Deus já proveu o palito, não, porque ele pode estar úmido. Eu falei, não, vamos na fé, que esse palito vai acender, um palito só. Eu vim embora, cheio de fé, o palito vai acender. Chegou lá, eu falei, já acende fogo que eu risco, para não correr risco. Ele acendeu o fogo, eu risquei o palito, ligou o fogo. Aí eu fiz o ovo, né, o ovo, ainda cantando ainda. Gente, a gente passava isso, era impressionante. Depois juntava todo mundo lá na cama com o ovo, eu começava a adorar nele. Sim, entendeu? Eu assim, e muitas outras vezes. Se eu contar, ninguém acredita, que de noite, do nada, eu achei que não estava, que eu estava precisando. Vim correndo assim de lá, todo mundo comigo. Gente, eu passei por tudo isso. E Cadinha. Aí não, né, Cadinha? Aí, tá trocando. Aí, o que acontece? Eu passei tudo isso, pessoal. Jesus disse tudo da graça. Agradeça a Deus pelo pouco que você tem, pelo ovinho que você tem, pelo macarrãozinho que está meio branco, sem massa de tomate, mas depois Deus vai prover massa de tomate. Seja grato a Deus. Jesus fez isso aqui, que aqueles poucos peixinhos, ele deu graças, e aquilo ali multiplicou. Todo mundo comeu e ainda sobrou. Glória a Deus. Agora, se você ficar reclamando da vida, tem gente que nem esse ovinho que você está comendo não tem. Sabia disso? Tem gente que nem aquele ovinho, aquele franguinho branco que você come em casa, tem gente que está querendo aquilo ali e não tem. Não tem um arroz, não tem um feijão. Então, Deus ensinou tudo da graça. Vamos agradecer ao Senhor pela nossa vida. Tem gente que não levantou nessa manhã viva. Tem muita gente que dormiu aí e não acordou com vida no hospital. Eu fui um tempo no hospital, eu estava com uma pessoa internada lá. Gente, estou falando diante de Deus. Todo dia, quando eu chegava lá, tinha saco preto passando. Todo dia. Falei, caraca, todo dia morre gente. Todo dia morre gente. Se você ficar uma semana indo no hospital, você não vai querer nem muita coisa da vida, não. Você já vai agradecer a Deus pela sua vida. Que é tanta gente morrendo, tanta gente sofrendo. Tanta gente sem braço, sem perna. Mas eu vou ter que ir a pé. Mas você tem perna para andar. Tem gente que nem perna não tem para ir a pé. A pessoa não pode ir a pé, não pode de jeito nenhum. E aí? Eu vi uma menina lá, que eu não sei o que houve. Se foi acidente, não sei. Os braços dela cortaram aqui, ó. Aí, tudo enfaixado, só nos cotocos. E a mulher dando comida na boca dela. Uma fralda descartável, uma menina nova. Devia ter uns 20 e poucos anos aquela menina.
Você está aí, mas você tem seus braços, você tem suas pernas, você come, você bebe, você anda, você conversa, você enxerga. Você já parou para pensar numa pessoa que não enxerga? Gente, deve ser muito triste. A pessoa não vê a luz do sol, não vê o rosto da pessoa que ela anda. A pessoa escuta os outros falar, nossa, que bonito, você só escuta, você quer saber o que é, mas você não consegue ver. A vida de uma pessoa que não enxerga é só um escuro o tempo todo, gente. Já pensou nisso? Já fez? Fecha seus olhos só um pouquinho, fecha assim, fica com ele fechado um pouquinho. Fecha aí, obedece. A vida de quem não enxerga é só assim o tempo todo. Pode abrir. Não é triste? Você quer ir no banheiro, não sabe onde está um papel, não sabe onde está um negócio no armário, precisa das pessoas para ir no mercado. E você enxerga, você entendeu por que você tem que agradecer a Deus? Não pode ficar reclamando da vida? Sim ou não? É isso. Passa a dar graças a Deus, pouquinho que você tem. Glória a Deus por esse ouvido. Mas e agora? Deus proverá mais, Deus vai querer comer o bife, Deus proverá o bichinho. E daqui a pouco Deus começa a abrir as portas. Glória a Deus. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus. Pega essa lição de Jesus. O que Jesus fez? Deu graças pelo aquele peixinho. E ganhou mais. Multiplicou. Amém? Glória a Deus. Então vamos agradecer a Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos o Senhor por esse conselho, essa palavra que o Senhor nos enviou. E até pedimos a Ti, ó Deus, o seu perdão por tudo que a gente reclamou, murmurou, por tudo que a gente não fomos gratos e às vezes não agradecemos o fôlego da vida, não agradecemos, ó Pai, a oportunidade de estarmos aqui vivos na Sua presença, com saúde. A nossa família está aí vivo, bem, com saúde. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer o Senhor por tudo. E oro por essa pessoa que ela tem passado algumas lutas. Às vezes no casamento, na prosperidade, nos filhos, a salvação da família. Pai, em nome de Jesus, o Senhor me ajudar essa pessoa, que o Senhor disse que por suas feridas, todos nós já fomos sarados e curados. O Senhor já nos deu saúde. E que então, Pai, todos esses, o Senhor renova as forças, restaura a saúde, e que todos têm o poder do Senhor e o fôlego da vida. Deus, em nome de Jesus, ajuda essas pessoas, Pai. Fortalece essas pessoas, Pai. Em nome de Jesus que eu abençoo. E eu estou, em nome de Jesus, paralisando aí toda a ação do mal e exigindo que saia agora da vida, da saúde, da prosperidade, do casamento, da vida dessas pessoas, em nome de Jesus, da casa delas. Pegue tudo que é seu, vai embora e nunca mais torne a voltar em nome de Jesus. Pai, eu estou abençoando a todos, declarando todos libertos e curados. Peço que o Senhor receba aí os dízimos, ofertas que são entregues no seu altar. E o Senhor disse: que me honra, eu honrarei. Tudo isso é para a sua glória, Pai. Em nome de Jesus. E graças a Deus. Peraí, pessoal. Eu consagro, Senhor, esse cálice da saúde, aonde assim como o Senhor transformou aquela água em vinho, que o Senhor ia transformar esse líquido no seu poder, o Senhor ia transformar em um remédio que cura de todo tipo de doença, de todo mal.
restaura os membros, os ossos, que restaura os órgãos, que restaura a saúde dessa pessoa, Pai. E tudo isso é para a sua glória, em nome de Jesus. E vocês digam assim seja, e graças a Deus. Amém, pessoal? Gente, beba do cálice da saúde, beba com fé, porque isso aí já não é mais um suco. Isso aí agora é o poder de Deus, é um remédio. Amém? Foi consagrado como um remédio agora. Isso aí é um remédio que cura. Glória a Deus. Amém? Então vamos na paz do Senhor. Guarda esse conselho. Tudo da graça. Deus vai mandar coisa grande. Deus vai mandar o peixe grande vai chegar. Glória a Deus. Amém? Deus abençoe aí. Deus abençoe também todo o pessoal do Face, em nome de Jesus. E no YouTube. Amém?